Será que o lendário Tyrannosaurus Rex perdeu o seu trono? Por décadas, ele foi considerado o ápice dos predadores que já caminharam sobre a Terra. Mas novas descobertas sugerem que outro colosso pode ter dividido ou até conquistado esse pódio. Estamos falando do enigmático Jucheng Magnus, um tiranosaurídeo conhecido apenas por fragmentos, mas que já levanta suspeitas de ter rivalizado com o próprio T-Rex em tamanho e poder. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessas descobertas recentes, analisar o que realmente sabemos sobre esse efêmero gigante e discutir: teria o T-Rex sido finalmente superado? No coração da província de Shandong, na China, repousa uma das maiores concentrações de fósseis do planeta. Entre vastos campos de ossos fossilizados de dinossauros herbívoros e carnívoros, surge um nome que começa a ocupar espaço entre os gigantes da pré-história: Jucheng Magnus. Descoberto formalmente em 2011, a partir de restos fragmentários, esse predador colossal já despertava fascínio por sua proximidade com o lendário Tyrannosaurus Rex. No entanto, em 2025, novas descobertas em Jucheng reacenderam a discussão sobre o verdadeiro porte desse carnívoro. Um fêmur de mais de 1,21 metros, o maior já encontrado de um tiranosaurídeo na Ásia, trouxe de volta uma pergunta intrigante. Será que o maior dinossauro carnívoro ainda não foi de fato revelado? Jucheng, a cidade que dá nome ao gênero, já era conhecida desde meados do século XX como um verdadeiro cemitério de dinossauros. Escavações realizadas desde os anos 1960 revelaram uma abundância impressionante de fósseis, principalmente de hadrossauros, como o gigantesco Xantungosaurus giganteus, que podia ultrapassar 15 metros de comprimento. Entre ossos desarticulados, vértebras dispersas e restos de diferentes espécies, foram encontrados no final da década de 2000 fragmentos de crânio que pertenciam a um predador de proporções excepcionais. Esses fósseis, analisados em detalhe por paleontólogos, deram origem ao nome Jucheng Magnus em 2011, literalmente o Grande Tirano de Jucheng. Embora os restos conhecidos fossem escassos, parte da mandíbula e da maxila, com dentes imensos e serrilhados, o estudo permitiu identificar semelhanças com os tiranossaurinos mais famosos, como Tarbosaurus e T-Rex. Mas, ao mesmo tempo, havia diferenças anatômicas que justificavam a definição de uma espécie própria. Em temporada de 2025, fósseis grandiosos. Em agosto de 2025, a atenção do mundo científico voltou-se novamente para Jucheng. Durante novas escavações, uma equipe de paleontólogos chineses e internacionais anunciou a descoberta de um fêmur fossilizado com 1 metro e 21 centímetros de comprimento. Trata-se do maior osso de tiranossauro já encontrado na Ásia. Além do fêmur, foram recuperados mais de 450 ossos adicionais, incluindo vértebras enormes, uma delas medindo cerca de 28 centímetros de largura, comparável às de Su, o T-Rex mais famoso do mundo. Essas descobertas sugerem que no Cretáceo Superior, Jucheng abrigava tiranossauros de proporções verdadeiramente colossais, possivelmente rivalizando com os maiores exemplares já conhecidos na América do Norte. Ainda não se sabe ao certo se esses fósseis pertencem diretamente ao Jucheng Magnus, mas, dadas as características anatômicas da região e o contexto das camadas fossilíferas, é altamente provável que representem o mesmo predador, ampliando nosso conhecimento sobre seu tamanho e papel ecológico. Seja pertencente ao Jucheng ou a uma forma próxima, o material encontrado em Shandong sugere animais que podiam ultrapassar 12 metros de comprimento, pesando várias toneladas.
Essa dimensão coloca o tirano de Zhucheng em um patamar comparável aos maiores terópodes do planeta. Enquanto o T-Rex é estimado em até 13 metros e mais de 9 toneladas, e o Tarbosaurus alcança comprimentos semelhantes, o Zhucheng Tyrannus surge como uma figura que rivaliza diretamente com esses ícones. O que o torna ainda mais fascinante é o fato de sabermos tão pouco sobre ele. Enquanto dezenas de esqueletos de T-Rex já foram escavados na América do Norte, os restos de Zhucheng Tyrannus continuam fragmentários, representados por ossos isolados, mas extremamente promissores. Para compreender esse predador, é preciso olhar para o ambiente em que viveu. O Cretáceo Superior de Shandong era um mundo de planícies férteis, entrecortadas por rios e áreas de inundação. A região abrigava alguns dos maiores herbívoros conhecidos, como o Xantungosaurus, além de ceratopsídeos como o Sinoceratops. A abundância de presas gigantescas formava o cenário perfeito para a sobrevivência de predadores de grande porte. Os ossos encontrados em Zhucheng geralmente estão concentrados em camadas que indicam eventos catastróficos, enchentes repentinas que arrastaram centenas de animais e os enterraram juntos. Nesse contexto, o Zhucheng Tyrannus pode ter desempenhado o papel de predador ápice, dominando o ambiente e caçando os grandes herbívoros que partilhavam seu território. Sempre que surge um fóssil de grande porte, a pergunta é imediata: ele era maior que o T-Rex? A resposta, por enquanto, é cautelosa. O fêmur de Zhucheng é comparável em tamanho aos maiores conhecidos de T-Rex. Mas estimar o tamanho total de um animal a partir de ossos isolados é uma tarefa arriscada. Circunferência, proporção corporal e robustez variam de espécie para espécie. Dois animais com fêmures semelhantes podem, na prática, ter massas corporais diferentes. Ainda assim, as descobertas de 2025 indicam que a Ásia pode ter abrigado predadores tão imponentes quanto os da América do Norte. Talvez o título de maior dinossauro carnívoro ainda esteja em aberto. O debate sobre o maior predador. O título de maior carnívoro terrestre costuma oscilar entre 3 nomes: Spinosaurus aegyptiacus, Tyrannosaurus rex e Giganotosaurus caroline. Cada um deles apresenta vantagens em diferentes critérios: comprimento, massa ou robustez. No caso do Spinosaurus, os estudos mais recentes indicam que ele possuía adaptações aquáticas, o que o torna um predador semi-aquático, talvez menos imponente em terra firme. Já o T-Rex e o Giganotosaurus representam predadores terrestres robustos, dominando seus respectivos continentes. Com a entrada do Zhucheng Tyrannus magnus nesse debate, a discussão se intensifica. Será que estamos diante de um novo candidato ao posto de maior predador terrestre? A ciência ainda não tem a resposta definitiva. O mais intrigante é perceber o quanto ainda sabemos pouco sobre esse animal. Os fósseis de Zhucheng Tyrannus continuam fragmentários. Não temos, por exemplo, ossos do crânio completos, nem esqueletos articulados. Faltam informações sobre suas proporções corporais, postura, idade máxima ou dimorfismo sexual. Suas estimativas são de até 12 metros de comprimento, mais de 4 metros de altura e impressionantes 11 toneladas. Sabemos que viveu em Zhucheng, que era um tiranosaurídeo de proporções gigantescas e que caçava em um dos ecossistemas mais abundantes do Cretáceo. Mas, além disso, quase tudo permanece em aberto. Esse desconhecimento abre espaço para algo ainda mais fascinante: a possibilidade de que ossos ainda enterrados revelem animais ainda maiores do que os que conhecemos. A ciência dos dinossauros está em constante evolução. A cada escavação, novas peças se juntam a um quebra-cabeça imenso, que dificilmente será completado por inteiro. O Zhucheng Tyrannus magnus é um lembrete poderoso de que,
Mesmo após mais de um século de pesquisas, ainda há gigantes escondidos sob a terra, aguardando para contar suas histórias. Talvez o maior predador que já caminhou sobre a terra ainda não tenha sido descoberto. Talvez ele esteja, neste momento, fossilizado em silêncio sob as camadas de rocha de Zhucheng, ou de algum outro lugar ainda inexplorado. Enquanto isso, o Zhucheng Tyrannus nos mostra o quanto ainda temos a aprender, e como o passado continua a nos surpreender. Assim, a história do Zhucheng Tyrannus Magnus permanece por enquanto envolta em mistério. Um predador colossal, conhecido apenas por fragmentos, mas que já nos desafia a repensar os limites do gigantismo entre os carnívoros do Cretáceo. Talvez o maior ainda esteja enterrado, esperando ser descoberto. Até lá, seguimos escavando, estudando e questionando, porque cada fóssil revela um novo capítulo da vida na Terra. Se você gostou deste vídeo e quer apoiar o nosso trabalho de divulgação científica, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre os gigantes do passado.